Segundo Pedro, capítulo 3, verso do número 18. Ministração de hoje terá como título: Decida crescer. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno, ou em algumas traduções, para sempre, desde agora como para sempre. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça e pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para te adorar na beleza da tua santidade, para te render louvores, pois o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, ó Deus, porque mesmo sendo quem somos e agindo muitas vezes como agimos, o Senhor não desiste de cada um de nós, razão pela qual estamos aqui nessa noite, com o coração contrito e quebrantado, prontos para ouvir aquilo que o Senhor deseja nos falar. Te pedimos que o Senhor possa abrir a nossa mente, o entendimento e a compreensão, ó Deus, daquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Que seja uma palavra que produza em nosso coração consolo, exortação e edificação, pois esse é o propósito da tua palavra ao ser ministrada. Que a porção do texto lido, ó Deus, possa cair no nosso coração como uma semente, uma boa semente plantada em uma boa terra, que é os nossos corações, e que possa produzir tudo quanto o Senhor já determinou. Que assim seja, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em o nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus queridos, esse conselho do apóstolo Pedro, desse homem que ao longo do seu ministério, ao longo da sua vida, nós tivemos a oportunidade de ver como esse homem cresceu na graça, cresceu no conhecimento, cresceu na direção de fazer da vontade de Deus a sua vontade. Nós, quando observamos, quando nós temos a oportunidade de ler sobre a história de Pedro, quando nós temos a oportunidade de parar para analisar o que Deus fez na vida desse homem, da maneira que ele foi resgatado, da maneira que ele foi atraído ao Senhor, da maneira que ele deixou as suas redes em que pescava para se envolver na maior aventura que ele já viveu, que é caminhar ao lado de Jesus de Nazaré, a maneira que ele foi convidado pelo seu irmão muito amado, André, convidado para conhecer Jesus. André convenceu Pedro a ir até Jesus, e esse encontro foi o encontro da vida de Pedro. Pedro nunca mais se esqueceu daquele encontro. Certamente o sentimento de gratidão pesava no coração de Pedro pela vida do André, que ao conhecer Jesus teve a compaixão, teve misericórdia, teve a preocupação de procurar Pedro, a fim que ele também pudesse experimentar a oportunidade de conviver com Jesus de Nazaré, com o Filho de Deus amado. Aquele homem envolveu com Jesus, passou a ser um dos discípulos, não apenas mais um dos discípulos, mas também entrou entre aqueles que seriam chamados dos 12 apóstolos. Teve a oportunidade de ter experiências únicas com Jesus. Pedro teve a oportunidade de caminhar por sobre as ondas do mar, no capítulo 14 do livro de Mateus. Pedro teve a oportunidade de estar com Jesus quando esse disse: Lázaro, vem para fora. Pedro teve a oportunidade de entrar num quarto que apenas 3 discípulos entraram, João e Tiago com ele, num quarto da filha de um homem chamado Jairo, e naquele quarto ouvi Jesus declarando uma palavra de vitória sobre a morte, ao dizer para aquela menina que havia falecido: Talita cumi, menina, levanta. E ele vê diante dos olhos dele mais uma pessoa que estava morta, mais uma casa que estava enlutada, se romper pelo gozo de alegria, e as lágrimas que eram de tristeza passaram a ser lágrimas de felicidade, lágrimas de gratidão, lágrimas de gozo, porque entenderam que o milagre de Deus havia alcançado aquela casa. Aquele homem que teve a oportunidade de ver em momentos maravilhosos, também teve os seus momentos de fraqueza, também teve os seus momentos de deslize, também teve os seus momentos de covardia, quando por 3 ocasiões negou que conhecia Jesus, temendo ter o mesmo fim que Jesus, ser levado, julgado e condenado à morte. Ele por 3 vezes nega o mestre, por 3 vezes diz que não conhece o autor da vida, por 3 vezes diz que não conhece a Jesus, que havia ressuscitado aquela menina, que havia ressuscitado Lázaro e que havia feito tantos sinais e prodígios diante dos olhos de Pedro.
mas naquela ocasião, por 3 vezes, Pedro diz que não conhecia. Pedro chega, inclusive, a dizer que a mulher tinha alguma dificuldade mental. Você está louca, né? Você está enganada, não sou eu de forma alguma. Apesar de ser confrontado, mas você fala semelhante a ele. Você sim é discípulo dele, mas ele insistentemente dizia: você está enganado, você está enganado, você está enganada, porque eu não conheço esse homem chamado Jesus. E o pior de todos os julgamentos dele foi quando os olhos dele se cruzaram com o de Jesus, que o texto de Lucas nos dá essa informação, que na última vez quando ele diz eu não conheço, os olhos de Jesus se cruzaram com o dele, e ele então olhou dentro dos olhos de Jesus ao dizer que não o conhecia. E aí o texto diz que ele sai e o galo canta 3 vezes, como nós conhecemos, e ele sai triste para chorar, arrasado. Mas aquele homem que saiu arrasado, destroçado emocionalmente, se sentindo uma pessoa fracassada, inútil, se sentindo o pior dos homens por ter negado Jesus, o texto vai nos dizer que enquanto ele estava lá em algum lugar triste, cabisbaixo, achando que não havia mais saída para ele, quando Jesus ressuscita, há uma mensagem que vai de encontro completamente à situação em que aquele homem chamado Pedro estava. Porque ao contrário de nós, o Senhor Jesus vai até aqueles discípulos e diz a Maria: diga a Pedro que vá para a Galileia, porque convém que lá eu apareça, né? Diga a Pedro que vá. A impressão que nos dá, como em outras ocasiões já tivemos oportunidade de falar, é que ele ter frisado, ele ter destacado a pessoa de Pedro, diga a ele que vá, era porque havia certamente a possibilidade de, diante da informação de que Jesus estava vivo, ressurreto, e de que iria se encontrar com os seus discípulos, havia a possibilidade de Pedro dizer: ele não me quer lá, ele não me deseja, não há razão para eu estar lá entre eles, porque eu neguei Jesus 3 vezes, eu não fui melhor do que aqueles que mataram, eu não fui melhor do que Judas, né? Então não há razão para que eu possa ir até onde Jesus está, né? Mas Jesus disse: Pedro, diga a Pedro que vá. E quando aquela mensageira chegou e disse: olha, eu vi Jesus, ele mandou todo mundo ir para Galileia, porque ele vai fazer algo lá, e ele mandou você ir, Pedro, ele mandou você ir, né? Aquele que aparentemente, ao ouvir que ele tinha ressuscitado, quase que não acreditou. O texto vai dizer que ele corre ao sepulcro, ele entra dentro do sepulcro para ver, né, para enxergar que o corpo de Jesus não mais estava lá, mas ele escuta a mensagem: diga a Pedro que vá, diga a Pedro que eu não desisti dele, diga a Pedro que há lugar para ele ir lá, para que eu possa falar ao seu coração. E Pedro lá chegando, nós tivemos a oportunidade de ver um homem que foi confrontado, extremamente, né? Tu me amas, Pedro, né? E ele disse: eu te amo, por 3 vezes, e por 3 vezes ele escuta Jesus dizer mais uma vez, né? Tu me amas, Pedro, tu me amas, e ele tendo que dizer cada vez: eu te amo. Aquele que havia prometido que iria até a morte, mas que tão facilmente, tão perto, negou Jesus. Mas agora ele tem que afirmar: eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo. E então dizer: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E aquele homem teve a sua vida restaurada. No capítulo 2 do livro de Atos, aquele homem que tinha tudo para estar perdido, tinha tudo para não voltar, mas aquele homem agora se levanta e dá um dos maiores discursos em Atos capítulo 2. Mais de 3 mil homens se convertem, mais de 3 mil homens são impactados pela mensagem de arrependimento, mais de 3 homens são batizados, sem contar as mulheres e crianças que lá estavam. E agora esse Pedro olha para a igreja e escreve as suas 2 cartas, e ele descreve algo que foi uma realidade na sua vida. Por essa razão, haveria necessidade de expor como esse homem cresceu, como esse homem se desenvolveu, como esse homem chegou no patamar que Deus desejava que ele chegasse. E agora, ao ler esse texto: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, enche o nosso coração de alegria, porque
Pedro estava falando de uma experiência própria. Estava falando de algo que ele viveu na pele. E não existe nada mais bom do que se falar de experiências pessoais. Falar das experiências dos outros, contar os testemunhos dos outros. É algo muito bom, enriquece, às vezes emociona. Mas nada se compara a contar as nossas próprias experiências. Nada se compara a ter as nossas próprias experiências com Deus. Nada se compara a observar em nós o nosso crescimento diante da presença de Deus. E aquele que estava falando aqui, aconselhando a igreja a ter essa postura de crescer na graça e no conhecimento daquele a quem ele um dia traiu, mas que ele estava pronto a devotar a sua vida a Cristo, como a tradição vai nos dizer, vai apontar de que ele morreu também crucificado e que na hora da crucificação, segundo a tradição, ele foi pregado de cabeça para baixo, porque ele entendia que não podia ser pregado, morrer da mesma maneira que Jesus havia vindo a falecer. Então ele foi pregado de cabeça para baixo, pelo menos é o que a tradição sugere, né? É o que a tradição sugere. Se é verdade, se é um fato histórico ou não, mas é o que a tradição sugere. Aquele homem desenvolveu num crescimento, na graça, cresceu, se desenvolveu, amadureceu, foi permitindo que a sua vida fosse lapidada, tornou-se um grande líder da igreja, e mesmo como um grande líder da igreja, em alguns momentos também teve que ser repreendido por Paulo, e teve que ser repreendido por Paulo na cara, porque também estava tendo alguns comportamentos indevidos, mas ele caminhou. Ele seguiu, ele avançou. E agora ele olha para aquela igreja muito amada, que ele sabia que era amada do Senhor, e que sabia que ele amava, que ele procurava ensinar as verdades do Evangelho. Ele olha para aquela igreja e diz: amados, depois de dar uma série de recomendações, depois de advertir em relação a muitos princípios da vida cristã, ele encerra a sua carta, a sua segunda carta, aconselhando aquela igreja a não se estagnar, a não parar na sua rota de crescimento, porque não há possibilidade de sermos cristãos sem nos desenvolver. Não há possibilidade de sermos cristãos, de afirmarmos sermos discípulos do Senhor Jesus, sem que haja um avanço na nossa vida, sem que haja um crescimento na nossa vida. Ele olha para aquela igreja e diz: crescei na graça e no conhecimento, se desenvolvam, não fiquem estagnados, não parem no tempo, mas avancem. E é interessante porque essa questão de crescer é algo que a igreja tem observado claramente, né? Nós estamos vivendo essa realidade do crescimento, né? Algumas famílias, sobretudo, têm experimentado na pele a realidade do crescimento pela quantidade de bebês que nós temos entre nós, né? Nós temos muitas famílias que entendem perfeitamente o que significa crescimento, né? Quem era Hannah, quem era Clarice, eu só quero dizer Alice, Clarice, né? Quem era o Levi algum tempo atrás, né? Quem era Maria? Quem era Maria, está correndo, né? Quem era João quando chegou aqui? Quem era Radassa, que tem a mesma idade da igreja, né? Que por pouco não nasceu dentro do culto, né? Ela saiu sentindo dores do parto no culto, né? Literalmente, né? Então, quem eram essas crianças e como elas estamos vendo elas se desenvolverem? Elas saíram, elas começaram, elas não ficam mais só deitadas, começam a girar para um lado para o outro, daqui a pouco começam a engatinhar, e com o passar do tempo vão conseguindo pegar mais força e conseguem engatinhar um pouco mais rápido, daqui a pouco conseguem ficar em pé com muita dificuldade, daqui a pouco começam a dar os primeiros passos, ainda com receio, e daqui a pouco estão correndo à vontade por dentro da casa, né, o tempo todo tentando se ferir, e a gente o tempo todo tentando proteger para que eles acabem não causando dano sobre eles mesmos. Nós estamos vivendo a realidade de que uma criança saudável, ela cresce, ela se desenvolve, né? Os dentinhos vão aparecer, os cabelos talvez mudem, outros não, né? Mas o corpo vai mudando, e em nome do Senhor Jesus, essas crianças que estão crescendo, vão passar pela infância, vão passar pela adolescência, vão passar pela juventude, vão chegar à fase adulta e vão continuar crescendo, porque crianças saudáveis crescem, e crentes saudáveis também crescem.
né? Crença saudável também cresce. Quando nós vemos uma criança que ela não cresceu, nós automaticamente já percebemos que existe algum problema de saúde, alguma questão genética, alguma coisa está fora de ordem, porque o natural, o correto, o saudável é que a criança se desenvolva e cresça. Então, na vida espiritual, na caminhada espiritual, ocorre o mesmo com cada um de nós. É necessário que venhamos também a crescer e a se desenvolver. Do contrário, ficaremos atrofiados, parados, estagnados. E não é o que Deus espera de cada um de nós. A Bíblia nos recomenda em inúmeros versículos, mas em Hebreus, por exemplo, vai trabalhar muito sobre isso, no capítulo 5, verso 12, verso 14. Em Hebreus capítulo 6, verso de número 12, vai mostrar claramente de que não é a intenção de Deus. Paulo vai trabalhar também em aos Coríntios, de que a igreja seja sempre como um bebê, de que o cristão seja um bebê espiritual. Seja alguém que não está pronto para comer alimento sólido. Paulo vai olhar para a igreja de Coríntios e vai dizer: eu tenho um desejo de falar coisas espirituais, eu tenho um desejo de dar alimento sólido, mas eu não tenho condições de dar alimento sólido, porque vocês ainda não estão preparados. E Paulo fala isso com lamento. Ele desejava dar alimento sólido, mas naquele momento, diante da situação da igreja de Coríntios, o que ele podia era simplesmente continuar dando alimento líquido, alimentos mais básicos do que alimentos mais robustos, como ele desejava. Então, na nossa vida, né, como um bebê, né, que nos primeiros anos de vida serão apenas alimentos líquidos, né, depois pastosos, e assim sucessivamente, até que ele possa ser livre e a dieta dele, espiritualmente, Paulo olha para a igreja e diz: vocês, infelizmente, apesar do tempo que estão, ainda não estão prontos, preparados para comer alimentos sólidos. Vocês, apesar de terem muito tempo, ainda necessitam de tomar os mesmos alimentos do que no começo. Então, por essa razão, nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer, de desenvolver espiritualmente, em experiência com Deus, porque quando paramos, não paramos. Na caminhada espiritual, nós não conseguimos parar e estacionar e dizer: não, agora eu fico aqui e está acabado. Quando nós paramos na caminhada espiritual, nós retrocedemos. Não há possibilidade de nós chegarmos a um patamar, parar e dizer: pronto, daqui eu não subo mais, não procuro mais Deus, também eu não vou descer. Não há possibilidade. Quando nós decidimos parar da nossa busca de crescer espiritualmente na presença de Deus, automaticamente nós estamos decretando de que nós estamos retrocedendo. Porque a vida do cristão é uma constante busca pelo crescimento, para que ele não possa ser um bebê todo o tempo, mas que ele possa estar apto a passar pelo período de tomar alimento líquido, mas que ele possa estar brevemente tomando alimento pastoso e, como Paulo disse, alimento sólido. Feijoada, dobradinha, né, buchada, né? Ele quer dar alimento sólido, ele quer dar sustância, né, na nossa alimentação. Mas para isso, ele olha e ele diz: deixem de ser bebês espirituais, mas cresçam. Não há como permanecer, não há como crescer enquanto continuamos agarrados à imaturidade que o mundo semeia sobre os nossos corações. Nós precisamos crescer também, meus queridos, porque quando nós não crescemos, quando nós não nos desenvolvemos, nós nos tornamos uma presa fácil e vulnerável aos erros da vida. Por essa razão não conseguimos parar, mas acabamos retrocedendo. Fica claro em Mateus 22, versículo 29, em João capítulo 8, verso de número 32, Isaías capítulo 5, versículo de número 13. Em João capítulo 8, verso de número 32, ele vai dizer: vocês erram não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqueles homens estudavam, aqueles homens liam a Bíblia, aqueles homens sabiam das Escrituras, mas não compreendiam aquilo que estava sendo lido, não entendiam e não aceitavam de que estava diante dele o cumprimento de uma profecia. Quando nós não crescemos, nós nos tornamos uma presa fácil para sermos alvo dos erros.
sejam eles doutrinários, sejam eles filosóficos, sejam eles morais, sejam eles de qualquer ordem, nós somos uma presa fácil a errar. Somos uma presa fácil a imaginar que Deus é aquilo que Ele não é, de que Deus fala aquilo que Ele não fala, de que Deus aprova aquilo que Ele desaprova. Quando nós não conhecemos as Escrituras e não crescemos espiritualmente, nós somos uma presa fácil para inverter as verdades de Deus, para dizer que aquilo que é mal é bom e aquilo que é bom é mal. Mas a misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas e nos proporcionou termos um manual de crescimento espiritual, a palavra de Deus, que precisa ser utilizada a fim de sermos sempre alimentados com o alimento oportuno, de acordo com a nossa faixa etária, para o nosso crescimento espiritual. Então, quando eu não cresço, eu me coloco na posição de uma criança que não é saudável e por essa razão está presa em um corpo que talvez não lhe pertença, pois a idade é bem mais elevada, mas a estrutura física ela não bate, não confere com a idade, com aquilo que está na identidade. O corpo é de uma criança, mas dentro dela a sua identidade, o seu RG, o seu CPF é de uma pessoa que já é adulta. É uma anomalia, é uma enfermidade, é algum problema de saúde, seja genético ou adquirido, que coloca aquela criança naquele lugar, naquela situação. E espiritualmente também da mesma maneira. Ficamos estagnados, presos, de uma forma que não conseguimos avançar e retroceder, porque acabamos errando aqui e ali, por não conhecermos as Escrituras e por não conseguirmos aplicá-las na nossa vida. Porque não basta apenas conhecer as Escrituras, não basta apenas manusear a Bíblia, não basta apenas estudá-la com afinco, mas o mais importante é colocar em prática nas nossas vidas à medida que nós vamos aprendendo. É um desafio, sim, é um grande desafio, porque todos nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos, todos nós somos tentados a errar e a cair. E é um desafio que nós temos, puxar a Bíblia e colocá-la como prioridade nas nossas vidas e não deixá-la de lado. Então ame a sua Bíblia e esteja pronto a crescer espiritualmente para que não caiamos na certeza, não caiamos com certeza pela nossa negligência ao nos alimentarmos espiritualmente e ao crescermos cada dia mais. Aqueles que não buscam crescer correm o risco de serem destruídos, de terem seus sonhos destruídos, de terem a sua vida destruída, de terem os seus projetos destruídos, porque não conseguem crescer e avançar. É por essa razão que em Oséias, no capítulo 4, verso de número 6, o profeta vai nos dizer que meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Meu povo, ele é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque não conseguiram crescer, não conseguiram avançar em direção ao propósito de Deus. Então, nós precisamos crescer, sim, precisamos, porque não podemos permanecer para sempre como crianças, meninos imaturos, sempre tomando leite materno. Nós precisamos crescer, sim, porque do contrário, nós estaremos sempre vulneráveis ao erro. Nós precisamos crescer e desenvolver cada dia mais, porque se nós não conseguirmos crescer, nós também podemos ter a nossa vida, os nossos sonhos e os nossos projetos destruídos, porque não buscamos conhecer mais a Deus. E Oséias também vai nos falar no capítulo 6, verso de número 3, de que essa conhecer a Deus é um processo. Por isso que ele vai dizer em Oséias capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, dia após dia. Então, o conhecimento de Deus, né, o servir a Cristo, o ser discípulo, não é uma adesão religiosa, não é uma filiação denominacional. Conhecer a Cristo é caminhar lado a lado com Ele, é relacionamento com Deus. E a busca de conhecimento de Deus nos fará não ter a nossa vida, os nossos sonhos e os nossos projetos destruídos. Porque aquele que não busca conhecer a Deus, ele corre o risco de ter tudo destruído.
Mas nós não precisamos apenas conhecer, mas prosseguir em conhecer ao Senhor. E prosseguir em conhecer nos leva ao quarto ponto, o quarto e último ponto da mensagem de hoje. Crescer no conhecimento e no entendimento acerca da vontade de Deus requer de nós esforço. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Não há possibilidade, meus queridos, de conhecermos a Deus, de desenvolvermos uma maturidade cristã, de crescermos na presença de Deus, na graça e no conhecimento acerca do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem que haja esforço da nossa parte. Esforço para estar nos cultos, esforço para participar em tudo que leve ao nosso crescimento espiritual, aos estudos, aos discipulados, aos cultos evangelísticos, aos evangelismos pessoais ou de maneira coletiva. Tudo que possa produzir em nós um crescimento espiritual, nós precisamos dizer: eis-me aqui. É algo que vai alimentar o meu coração, é algo que vai me aproximar de Deus. Eu estou dentro, eu quero estar dentro, eu quero participar, eu quero me envolver. Eu não quero estar com os braços cruzados, eu quero me envolver em coisas que possam de fato alimentar a minha mente e que me façam crescer na minha maturidade. Sempre certo de que nessa escala de crescimento, eu vou ter sempre em mente as 3 peneiras. Eu vou ter sempre que ter habilidade em tudo aquilo que eu ouço, para que aquilo que não serve seja jogado fora. Eu preciso ter sempre a habilidade de colocar a peneira nos meus olhos, de que algumas coisas que eu vejo, que você vê, precisam ser lançadas fora. Mas, sobretudo, eu preciso ter uma peneira daquelas bem fininhas, como eu já citei há pouco tempo atrás, para colocar nos meus lábios, para que eu possa medir o que eu vou falar e que eu possa falar para quem quer que seja aquilo que produz a vida, esperança, perdão, consolo, salvação. Que a meus lábios produzam no coração do outro, gere fé, comunhão, esperança e relacionamento. Isso é um sinal que a pessoa tem crescido. Quando você vê alguém que pegou essas 3 peneiras e jogou fora, ou não tem utilizado, é porque é alguém que precisa crescer. Vez ou outra, nós somos tentados a colocar uma peneira de lado. Quem não é? Mas que nessa noite o Espírito Santo de Deus nos incomode, que Ele nos faça lembrar das 3 peneiras. Sempre que vemos algo que vemos como algo ofensivo, algo indevido, e caímos na tolice de julgar-nos melhor do que aquilo que nós estamos vendo, que venhamos sempre ter uma peneira para guardar os nossos ouvidos de todas as críticas, de todos os julgamentos, de todo tipo de condenação, que tudo aquilo que não provém de acordo com a palavra de Deus, que haja uma peneira bem grande nos nossos lábios, para que cumpra-se em nós aquilo que Jesus disse: Ele me tirou do lamaçal do pecado, do charco de lodo, e colocou um novo cântico nos meus lábios, um hino de louvor ao meu Deus e ao meu Pai. Que seja que o que se ache nos nossos lábios seja um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus e ao nosso Pai, e que possa produzir vida no coração do outro, porque de uma mesma fonte não pode jorrar 2 águas, de uma mesma árvore não produzirá 2 frutos, e do nosso coração não poderá produzir coisas que agradem a Deus e coisas que agradem a Belial. Mas que haja no nosso coração o desejo ardente nessa noite de dizer: eu quero que esse ano que se inicia no dia de hoje seja marcado pelo compromisso pessoal meu, de que eu desejo crescer ainda mais. Eu não desejo chegar ao final do ano de 2020 da mesma maneira. Eu espero crescer aproveitando todas as oportunidades que tiver fora da IEBA e dentro da IEBA, nas programações, nos congressos aí fora,
promovidos pela convenção e por outras igrejas, mas sobretudo aqui na IEBA, para que eu possa aproveitar todas as oportunidades de crescimento espiritual, seja o Casados para Sempre, seja o Conhecendo Deus Fazendo Sua Vontade, seja a Mente de Cristo, seja a Escola Bíblica Dominical, seja o culto de oração, seja o culto de doutrina, seja o culto da hora nona, o nosso círculo de oração. Qualquer oportunidade que você tiver de crescer espiritualmente. Amém. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa encontrar lugar nos seus corações. Que essa palavra produza paz, consolo e edificação. Maravilhoso, eterno Pai, Senhor, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela tua graça que nos trouxe a esse local para nos exortar e nos convidar a crescermos ainda mais no nosso conhecimento. Entendemos, ó Deus, que por vezes deixamos muito, mas muito a desejar na nossa escala de avanço. Como há coisas em nossa vida, como há área nas nossas vidas que precisam ser tocadas pelo Senhor, a fim de que venham a ser arrancadas e tiradas do nosso coração, a fim de te servir, ó Deus, como o Senhor espera. Perdoa nossas falhas e nossas imperfeições, pois somos falhos. Necessitamos da tua graça, necessitamos do teu perdão. E te pedimos que o Senhor, ó Deus, possa nos fortalecer, para que venhamos terminar esse ano, não da maneira que nós estamos começando, mas que venhamos terminar esse ano cheio da presença do teu Santo Espírito. Em o nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém. Com as suas orações silenciosas, chegamos ao término de mais um culto. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.